Bom dia, Instagram. Bom dia, audiência. Hoje é o terceiro dia da leitura do livro Plenitude e das reflexões desse livro Plenitude. Estamos no dia 3. Eu faria live hoje com o Emerson e com a Carla, porém o Emerson avisou que não vai poder vir e a Carla também teve uma questão e não vai poder vir para a live. Então, hoje estarei somente eu aqui na live, trazendo essas reflexões do livro Plenitude, livro da Camila Vieira, tá? Então, você que está assistindo aí, tem um aviãozinho aqui embaixo. Envie essa live para quem você acredita que precisa fazer com que doa o processo, que aprenda mais sobre si mesmo, que se conheça por inteiro, que alguém que precisa aprender sobre não pular etapas. Envie essa live. Então, o que é o dia 3? O que Plenitude no seu dia 3 fala? Deixe doer o processo e viva o processo. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou ele em uma visão. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu o Senhor. Vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado... ele está orando. E em uma visão, Saulo viu que um homem chamado Ananias chegaria, impor-lhe-iria as mãos e ele voltaria a ver. Então, após essa visão, Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Ananias, vá a esse homem. Esse homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Essa é a leitura de Atos 9, 10 até o 16. Por quê? Porque naquela época que acontecia esse fato, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já tinha treinado os discípulos. Já tinha passado aquele período em que ele havia treinado os seus discípulos. E Saulo, que antes era Saulo, se tornou Paulo depois, ele era uma pessoa muito fiel a Deus, ele temia literalmente a Deus, estudava as Escrituras, e na cabeça dele, Jesus era um mentiroso, ele era alguém que estava difamando. Ele não acreditava que Jesus era o Cristo, né? Então, esse Saulo, ele era uma pessoa que era temente a Deus, estava muito ligado a Deus, mas ele também era muito radical. Ele tinha seus posicionamentos, né? E ele era muito duro com todos. Então, ele literalmente perseguia todos que pretendiam ou que tinham, que falavam de Jesus, que seguiam Jesus. Por quê? Porque ele tinha essa crença de que Jesus que aquele que se dizia Jesus não era Jesus
e que Jesus era um impostor, né? Então essa é o roteiro da época que se passa essa transcrição bíblica, né? Então, ele tinha inclusive, Saulo, carta, né, que ele pediu lá para os sacerdotes para poder prender as pessoas que se diziam discípulos de Jesus. Então todo fato ali, toda essa situação narrada, ela tem esse contexto histórico. E o que acontece? Ele prendia, ele usava de atos de crueldade, ele açoitava, perseguia pessoas que se diziam discípulos de Jesus ou seguidores. Só que um dia Saulo estava indo, né, para uma cidade que se chama Damasco, que é o que eu li ali no livro, e neste caminho ele pretendia encontrar discípulos de Jesus. Só que nesse meio do caminho ele encontrou ele parou e viu um clarão do céu. E ele não estava sozinho, havia com ele outras pessoas. Então, quando Saulo estava chegando, né, estava nesse local e viu esse clarão, ele ouviu uma voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele se assustou com a voz e questionou: quem és tu, Senhor? Porque como ele era uma pessoa muito temente a Deus, ele orava, ele tinha conexão com Deus. Só que na cabeça dele, Jesus era um mentiroso. Jesus não era Jesus. E aí, quando ele teve esse clarão que desceu do céu e ele ouviu essa voz, ele perguntou: és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sim, sou eu. Sou eu a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, que alguém lhe dirá o que fazer. Ou seja, ele orientou Saulo a entrar em Damasco e que lá ele receberia mais orientações. Nesse momento, todos que estavam ao redor da cena, vendo ali, viram e ouviram. E também neste momento Saulo ficou cego, completamente cego. Então foi uma situação que aconteceu e trouxe para ele a cegueira. E qual é o significado aqui? Saulo era um cara tão duro, tão forte, ele usava de tantas articulações para perseguir as pessoas que acreditavam em Jesus, que nesse momento, quando ele teve essa visão, quando veio esse clarão e ele ouviu essa voz, ele ficou completamente cego. O que acontece? Às vezes as pessoas elas precisam ser tiradas de um local de dominância. Às vezes as pessoas elas precisam ser removidas desse local de orgulho para que elas se coloquem numa posição de vulnerabilidade, numa posição de ok, eu preciso depender de alguém. E foi isso que aconteceu com Saulo. Ele ficou então ali em situação de vulnerabilidade, de completa dependência daquelas pessoas que estavam com ele. E ele precisou então ser conduzido. Ele precisou confiar naqueles homens que estavam ali. E então ele foi guiado para essa cidade que se chama Damasco por seus amigos. E lá ele ficou em uma casa por 3 dias. 3 dias sem dormir, sem comer e orando.
porque ele não tinha um entendimento do porquê que estava acontecendo aquilo com ele, do porquê que ele estava cego e porquê que ele ficou ali naquela situação de achava que estava fazendo o correto e estava fazendo o errado. Essa foi toda a situação. Então ele orava questionando Deus o tempo todo. Por que que eu estou nessa situação? Por que que fiquei cego? O que está acontecendo? E ali ele ficou 3 dias em oração e fazendo esses questionamentos. Então, o que acontece? Saulo ficou cego lá no fundo, porque Deus precisava moer o orgulho dele. O orgulho dele precisava ser moído, a prepotência dele precisava ser quebrada. Aquela dureza dele precisava ser eliminada. Veja bem, todos nós precisamos tirar as vestes antigas para acessar vestes novas. Todos nós, eu e você, estamos agarrados a narrativas de um passado, a coisas que nos aconteceram. Só que a gente só acessa o novo quando a gente elimina o velho, quando a gente se permite ser moldado, quando a gente se permite entrar em um processo. E Saulo aqui precisou desse processo. E essa situação foi a única forma que Deus encontrou de fazer com que ele parasse. Às vezes, algumas coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, elas vêm para que façam com que você pare o que está fazendo e olhe para dentro e sinta e busque a mudança. Tudo aquilo que não serve mais deve ser eliminado de nossa vida. Esse é o significado. Quantas vezes a gente está recebendo feedbacks negativos, recebendo opiniões, coisas, quantas vezes nossos resultados estão ruins e a gente segue fazendo errado, porque a gente não se permite ser moldado, a gente não se permite ficar cego por um tempo para poder olhar para dentro. O significado dessa passagem para mim é muito sobre, às vezes tu tem que ficar, a única forma de tu acessar algo bacana é olhando para dentro, e para isso precisa ficar cego. Então assim, Saulo naquele momento ele ficou completamente cego, porque essa era a única forma que Deus queria fazer com que ele olhasse para dentro, para aquilo que ele carregava. Compreendem? Cada vez que a gente tira as coisas ruins desses nossos comportamentos, cada vez que a gente se permite olhar para dentro, cada vez que a gente busca um novo e tira essas vestes antigas, a gente acessa um novo caráter, uma nova vida, novas mensagens, a gente acessa coisas novas. A gente só vive em plenitude quando de tempos em tempos a gente se permite olhar para dentro, mesmo que a gente não fique cego aqui fisicamente, né? A gente fica cego para outras coisas, mas a gente olha para dentro, para os nossos comportamentos. Só quem se permite ser moldado acessa o novo.
Então, Saulo, ele precisava ter esse caráter dele trabalhado. Ele precisava desse novo. Ele precisava viver um processo de transformação. Quantas vezes a gente, para viver algo novo, a gente precisa ser quebrado, quebrantado. A gente precisa ficar num lugar de vulnerabilidade, de fraqueza, de dependência de alguém, para que as narrativas internas da gente saiam, para que a gente cale a nossa mente, para a gente calar essa mente turbulenta que a gente tem. Então, Saulo, para entrar nesses hábitos novos, nesses comportamentos novos, ele ficou 3 dias em oração, sem comer, sem dormir, numa situação de completa vulnerabilidade. E eu te pergunto, o que está precisando acontecer na tua vida para que você entre nesse estado de vulnerabilidade? Entrar em um estado de vulnerabilidade significa também pedir desculpas de vez em quando, reconhecer os erros, olhar para os teus comportamentos e ver quais os comportamentos que você está tendo que estão machucando e ferindo outras pessoas, o que você tem dito que tem machucado outras pessoas, ferido, humilhado, maltratado. Quais os comportamentos que você tem que não te aproximam dos teus filhos? Quais os comportamentos que tu vem tendo que estão te afastando do teu relacionamento? Você precisa ser quebrado de vez em quando. Quebrado. Na Bíblia fala sobre nós sermos vasos e Deus ser o olheiro. E cada vez que acontecem fatos que a gente se sente assim quebrado, literalmente, mentalmente, fisicamente e emocionalmente, a gente está sendo quebrado para ser novamente moldado. Você se permite ser quebrado para ser moldado novamente? Você se permite eliminar o orgulho e a prepotência e deixar de lado isso? Você se permite se colocar num lugar de vulnerabilidade, pedindo desculpas quando você erra? Toda vez que a gente deixa o ego da gente guiar a gente, toda vez que a gente deixa o orgulho guiar, toda vez que a gente está ali cheio de vaidade, pedindo aprovação, exigindo aprovação, ou querendo, mesmo que inconscientemente, a aprovação do outro, a gente não está sendo vulnerável, a gente não está se permitindo ser moldado e quebrado. O que precisa acontecer na tua vida para que você fique cego como Saulo, para virar Paulo depois? Então essa passagem bíblica, ela não tem a ver com Saulo, tem a ver com a gente. Tem a ver com o quanto a gente precisa entrar num processo de autoconhecimento, de cura interior, sarando nossas feridas, eliminando vestes antigas para acessar vestes novas. O quanto a gente precisa entrar num processo, numa jornada de autoconhecimento para entender o que se passa, por que as coisas acontecem como acontecem, por que eu só
atraio situações parecidas, injustas, ou porque só tenho determinadas pessoas próximas de mim, sai um e entra outro parecidinho, igualzinho. Isso às vezes tem a ver com colegas de trabalho, tem a ver com amigos, com pessoas da nossa vida. Às vezes pessoas nos machucam e a mesma ferida reaparece, o mesmo tipo de machucado. Alguma coisa precisa acontecer. Você precisa ser quebrantado em algum ponto que você não foi. Você não se permitiu ainda ser moldado. Tudo isso é sobre essa jornada e eu quero te convidar para essa jornada. Serão 40 dias, 40 lives com assuntos diferentes. Na live 1 nós falamos sobre comportamentos, sobre clarear a mente, sobre tu trazer para tua consciência aquilo tudo que tu precisa mudar. Você olhar para os teus comportamentos, aquilo que está machucando, que está ferindo, olhar para a tua vida financeira, olhar para o teu resultado no relacionamento, olhar para o teu resultado dentro de casa e mudar, escrever sobre isso e mudar. Na segunda live nós falamos sobre mentiras, todas as mentiras que a gente fala para a gente mesmo, todas as mentiras que a gente fala para as outras pessoas. A gente falou sobre o que a mentira faz contigo e com os teus resultados. E hoje a palavra é se permitir ser moldado, se permitir entrar num lugar de vulnerabilidade, de baixar a guarda, de aceitar o que as pessoas dizem com amor e gratidão, olhando para que os feedbacks negativos que as pessoas passam para nós sejam algo de aprendizado. Aprendizado no sentido de sentar e avaliar aquele feedback, repensar, entender. E tudo é feedback. Se eu convivo com pessoas muito irritadas e estressadas, isso é um feedback que a vida me dá. Se meu filho está desobediente, é um feedback. Se meu filho fica muito trancado no quarto, no play, é um feedback. Eu conheço muitas pessoas que na hora do almoço servem se servem e cada um vai comer em um canto. Isso é um feedback. Se a tua família não está harmônica, unida e feliz, é um feedback. Tudo é feedback. Então se permita ser moldado, se permita se colocar num lugar de vulnerabilidade para entender todo o processo. A gente só muda dentro quando a gente olha para dentro, quando a gente para acessar, para olhar, para entender os processos. Então, meu convite é sobre se permitir viver esse processo. Então, quem tem o livro do Plenitude, hoje nós estamos ali na página 35, 36 e 37. E para quem assistiu a live até o fim, quem for assistir depois, faça o exercício da página 38, tá? O exercício é trazendo consciência, né? Agora você entendeu que viver a vida é um processo. Escreva a seguir: quais são as ações e os comportamentos diários que você vai inserir em sua rotina para iniciar o seu processo? E escreva sobre tudo isso que eu coloquei aqui, sobre cegueira, sobre as transformações que a vida te traz, os convites, sobre cada situação que acontece na tua vida e que você sente que precisa ser moldado aí, tá? E o processo, ele é dolorido. Ele é dolorido por quê? Porque quando você descobre que você mente para si mesmo, quando você descobre que você não é você mesmo, que na verdade você está procurando desesperadamente por aprovação, quando você descobre que na verdade os comportamentos do teu filho, do teu marido, da tua esposa, dos teus pais
dizem mais respeito a uma dor que está aqui dentro e que você não curou uma ferida, isso dói. Porque dói olhar para dentro e você descobrir que os resultados da tua vida têm muito mais a ver com você do que com o outro. É quando você descobre que só você pode mudar o seu entorno. E dói, porque muitas vezes a gente não está muito interessado em ser responsável pela nossa própria vida. A gente não quer ter responsabilidade. É muito fácil culpar o outro. Culpar, dizer que a culpa é do fulano por não ter acontecido tal e tal coisa, a culpa é do ciclano, a culpa é do tempo que eu não tenho para ler, a culpa é, sei lá, do restaurante que serve comidas boas e eu não controlo a minha alimentação. A culpa é sempre de alguém. Então, quando você se permite ser moldado, você olha para dentro e você analisa e entende que todos os teus resultados têm muito mais a ver contigo do que com os outros. Por isso que o processo dói. Dói mudar. Mas é muito bom mudar. É muito bom porque tudo se organiza fora quando tu organiza as coisas dentro. Tudo se organiza fora, no teu entorno, quando você se organiza por dentro. Então é isso, gente linda, gente bonita, gente abençoada. Quero agradecer quem entrou aqui. Bom dia, Rosângela, obrigada por estar aqui comigo. Bom dia, Márcio, obrigada por estarem aqui comigo. Kiro Marciana também, muito obrigada, um excelente dia. Gomes também, obrigada. Um excelente dia para vocês. Eu deixo aqui o recado que entrou por último. Essas lives, 40 lives, tem a ver com esse devocional aqui, que se chama Plenitude, da Camila Vieira. Ela traz ali 40 temas, né, 40 assuntos para a gente debater, refletir e trazer para o nosso dia a dia, tá bom? Gratidão, um excelente dia para você. Até mais.